as etapas de uma negociação? Isso é uma pergunta relevante e que todos que vão iniciar um processo de negociação devem ter em mente. Nós temos algumas etapas. Nós temos a etapa da preparação, nós temos a etapa do planejamento e nós temos a etapa da conclusão. O que é a preparação? A preparação é eu ir para uma reunião de negociação ciente dos meus interesses. Então, o que eu, na verdade, objetivo como ganho, qual é o meu interesse, quais são as necessidades que eu quero que sejam supridas naquela negociação. Então, primeiro, eu entender, né, o que eu quero, eu entender a situação, eu entender os fatos, eu entender o que está ocorrendo com o meu oponente, quais seriam os interesses e necessidades deste oponente quando nós estamos numa situação, eu não diria de confronto, mas uma situação de discordância, vai. Não vamos falar nem em conflito, vamos falar em discordância. Eu quero uma coisa, você quer outra. Ou estamos numa situação onde você quer ir para um lado, eu quero ir para o outro. E a gente tem que resolver, nós temos que encontrar um consenso. E essa construção do consenso, ela se faz muito através de uma negociação. Então, a negociação, ela é um método não adversarial de construção de consenso. Então, se eu vou atrás eu quero ir atrás de uma concordância com você, eu tenho que entender quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes nessa negociação, entender exatamente o que está acontecendo, quais são as informações que eu tenho a respeito de você, o que você está buscando, qual é o nosso histórico, o porquê que a gente entrou no momento de discordância, de confronto ou até de conflito, o que nos levou a chegar nessa situação e o que a gente quer resolver e como você é. Então, não apenas entender os fatos, a situação, mas entender a personalidade desse meu, entre aspas, oponente. Como é que ele é? Ele é um cara mais analítico? Ele é um cara mais integrador? Ele é um cara que gosta de bater papo? Ele é mais extrovertido, comunicativo? Não, ele é um cara duro, rígido. Ele é uma pessoa que fala pouco. Eu tenho que entender e tenho que analisar, antes de entrar para uma reunião de negociação, quais são os fatos e informações que eu tenho e que eu tenho que ir atrás, não, que eu tenho que obter. Para quê? Para que eu entre nessa negociação com dois parâmetros que são muito importantes. Primeiro, qual é a zona que eu quero buscar para um melhor acordo? Então, qual é a zona de conforto que eu tenho ali que eu consigo flexibilizar para encontrar um consenso? E qual é a pior alternativa que eu vou proporcionar? Ou, na verdade, que eu vou acordar? Então, eu tenho o que eu quero e o mínimo que eu vou aceitar. Entre esse máximo e esse mínimo, existe aí, na verdade, você tem um espaço, um gap aí grande para poder discutir com o seu opositor. O importante, e que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não fazem, é se preparar e planejar. Então, o planejamento é a segunda fase, é eu fazer, na verdade, um mapa, né? Um plano do, olha, como é que eu vou conduzir essa negociação? Por onde que eu vou começar? Quais são os argumentos que eu tenho fortes para poder conseguir aquilo que eu quero do meu opositor? O que eu vou apresentar como argumentos para que eu convença ele de vir ou de aceitar alguma ideia, alguma sugestão? Eu tenho que, quando a gente passa para a segunda fase, que é o planejamento, é muito importante eu ter esse mapa, o mapa do que eu vou oferecer, um bônus, ou qual é a pequena concessão, de repente, que eu vou fazer para obter a melhor resposta desse meu oponente. Então, a fase de preparação é eu ter acesso às informações, aos dados, aos números, ao perfil do meu oponente, como é que ele lida com os problemas, o que eu conheço dessa pessoa, o que eu conheço da situação, quais são as informações, os dados, tudo que eu preciso para eu poder planejar essa negociação. Quando a gente vai planejar a negociação, eu vou escrever exatamente o máximo que eu quero atingir e o mínimo que eu vou aceitar.
E aí sim eu vou planejar. Quais são os assuntos que eu vou tocar, quais são os argumentos que eu vou colocar para ele, quais são os fatos que eu vou colocar na mesa. E uma negociação é muito importante a gente ter como objetivo: eu penso para frente e eu raciocino para trás. Então, eu estou objetivando o futuro. Numa negociação, eu não quero discutir quem é culpado, quem tem razão, quem não tem razão. Numa negociação, a gente quer construir o futuro. Então, daqui para frente, nós vamos continuar a nossa relação comercial? Não vamos. A gente vai continuar uma relação de franquia? Não vamos. Então, o objetivo é sempre olhar para frente, raciocinando com o que aconteceu atrás, né, com o passado. Mas não sentar numa negociação para buscar culpado, para não resolver o problema. É mais, em vez de você ir buscar uma solução do problema, você fica, na verdade, atacando a integridade das pessoas que estão fazendo parte, que estão envolvidas naquilo. Isso é um dos maiores erros que a gente tem em negociação, que as pessoas esquecem do objetivo, que é encontrar uma solução, que é buscar uma solução para um problema, para uma dificuldade, para uma controvérsia, para uma discordância, vamos chamar aqui do que você quiser, mas em vez de pensar no futuro, a pessoa vira e pensa no passado. E aí quer achar, mas por que você fez isso? Ah, mas por que você colocou aquilo? Mas por que... E aí acaba ficando, a negociação acaba estressando mais ainda e a gente escala o conflito. A gente começou para resolver uma coisa e a gente começa a escalar. Por quê? Porque aí a gente entra numa seara de agressão, de culpabilidade, de responsabilização, que eu acho que, na verdade, a gente não vai chegar aonde a gente quer. Então, obviamente que num planejamento, né, você já tem que colocar, você já sabe quais são os argumentos da outra parte. Porque para você entrar numa reunião de negociação, é porque já existe um conflito ali. Já existe uma discordância, a discordância é clara. Então eu tenho que o quê? Bom, eu já sei o que ele quer, eu já sei como ele é, eu já sei como ele funciona, eu sei quais são os argumentos que ele vai colocar para mim, então eu vou apresentar e vou planejar. E aí sim, você tem que ir muito bem preparado, não só com documentos, mas com todas as informações que você tem a respeito daquilo. Eu já participei de várias negociações onde a parte, de repente, abre a pasta, pega um documento e um olha para a cara do outro. Nossa, mas a gente assinou isso? Nossa, mas tinha esse documento? Mas a gente tinha acordado isso? Então, quer dizer, as pessoas às vezes esquecem e o advogado, ou mesmo a outra parte, se lembra, não, mas nós assinamos um termo de aditamento em tal, olha aqui você se comprometeu com isso, com aquilo. E aí a gente acaba perdendo força, né? Acaba se fragilizando, porque era uma informação que você não tinha conhecimento. Então, obviamente que fragiliza a sua negociação. Então, o importante é, preparei a negociação, né? Quer dizer, conheci todos os dados, informações, números, tarará. Planejei antes de entrar. Eu não entrei ainda na reunião. Eu estou ainda apenas colhendo, né? Me preparando para essa negociação. Planejei o máximo que eu quero e o mínimo que eu vou aceitar. E aí eu vou para a parte de discurso. Como é que eu vou me comportar? Aonde vai ser essa negociação? Isso é super importante. Dependendo do conflito, às vezes o local, às vezes não, na maioria das vezes ele faz muita diferença. Então vai ser na sede de um, vai ser no escritório do outro, vai ser no escritório de advocacia de um das partes, não vai, ou vai ser num café, ou vamos colocar um lugar mais informal. Aonde vai ser essa negociação? Porque qual é o tom que eu quero dar para essa negociação? Porque as negociações, as reuniões de negociação, gente, a parte se comporta, a outra, muito com base em como você chega numa reunião dessa. Chegou com cara virada, chegou com cara feia, mau humor, já com aquele ranzinza, não adianta, a outra parte vai te responder da mesma forma.
Quando a gente tem uma negociação áspera e uma afável, é o seguinte: a negociação áspera, eu estou falando para o outro, eu não estou falando com o outro. Na áspera, eu faço exigências. Na afável, eu busco acordo. Numa uma negociação áspera, eu te ameaço, né? É uma negociação competitiva. Eu fico te ameaçando. Na afável, não. Na afável, a gente tenta achar concessões. A gente tenta buscar concessões e não ameaças, né? A gente, numa negociação áspera, eu entro muito mais agressivo. Eu quero só buscar culpados, eu quero te agredir. Numa reunião afável, não. Eu quero olhar para frente. Eu quero buscar a solução, mas preservando a integridade das pessoas. Isso é o mais importante. A negociação afável, ela é assertiva, mas ela não é agressiva. Eu não tenho que buscar nenhum tipo de agressividade ou acusação, ir para o lado da ameaça. Tudo isso faz parte de uma negociação áspera, que na verdade, na maioria das vezes, não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque é não só o discurso, mas a sua postura, o seu tom de voz. O tom de voz representa muito numa comunicação. Numa negociação afável, a gente usa uma comunicação não violenta. E aí, não só pela impecabilidade das palavras, mas pelo seu gestual, a linguagem do corpo. Como é que você senta? Como é que você se comunica? Qual é o tom de voz que você usa? Né? Como é que é o seu olhar? Como é que você cruza o braço? Tudo isso faz diferença numa reunião de negociação. Aliás, faz diferença em qualquer comunicação, né? Então, na negociação afável, a gente busca a colaboração, eu busco a cooperação. E para você cooperar comigo, eu tenho que começar cooperando. Não adianta eu entrar numa negociação batendo forte que eu vou receber do outro o quê? A mesma coisa, é ação e reação. Então, quando a gente fala de negociação afável, negociação áspera, a gente está falando, é sinônimo de uma negociação competitiva e de uma negociação cooperativa, colaborativa, né? E aí tem diferenças, por exemplo, uma das diferenças muito importantes é a escuta. Numa negociação áspera, eu não te escuto. E se eu te escuto para responder. Você me fala e eu respondo. Numa negociação afável, eu escuto para te entender. É diferente. Eu vou buscar o entendimento daquilo que você está falando. Eu vou tentar entender quais são os sentimentos, percepções, quais são as emoções que tem por trás daquela sua fala. E não apenas te escutar para responder ou para bater na mesma moeda. Então, a gente tem que entender que toda negociação, você tem ações e reações. E isso começa não só pela comunicação, mas pela forma como você coloca os problemas, a forma como você mostra para o seu oponente que você está buscando uma solução, né? Que você está indo para aquele caminho. Então, é muito importante, eu acho que a maioria das pessoas, quando entra numa negociação, ela fala assim, eu vou ganhar a todo custo, não importa, se eu tiver que gritar, eu vou gritar, se eu tiver que agredir, eu vou agredir, e a pessoa se esquece que com isso ela está perdendo uma grande chance de buscar o melhor do outro. Porque a partir do momento que você me trata de uma maneira não muito gentil, de uma maneira não educada, eu vou responder da mesma forma. Nós estamos falando de ser humano, nós não estamos falando de robô, que você aperta o botão, ele vai ser do jeito que eu quero. Não, ele vai ser do jeito que ele é, e ser humano é ser humano. Nós todos temos as mesmas reações em determinadas situações, né? Então, eu acho que é muito importante, quando você vai fazer o seu planejamento, como a gente já falou no outro vídeo, quando a gente vai falar do planejamento, você tem que planejar uma negociação. E aí você vai falar o quê? Espera um pouquinho, eu quero buscar uma negociação afável, eu quero buscar uma negociação colaborativa, cooperativa. E para isso, eu tenho que me comportar também dessa forma. Não é apenas o discurso, mas é como eu estou me comportando durante a negociação. O quanto eu estou ouvindo o outro, o quanto eu estou flexível para fazer uma concessão, o quanto eu estou disposto a conversar com você.
E não, na verdade, só falar e não escutar e não ter a capacidade, inclusive, de raciocinar, de refletir, né? Porque toda vez que a gente tem um problema e você vai para uma negociação, não tem um tem 100% de razão e o outro está 100% errado. Não existe isso. Toda reunião, todo confronto, toda dificuldade, todo problema que existe entre duas empresas, ou entre duas pessoas, ou entre dois relacionamentos, sempre tem uma parcela de cada um. Sempre. Existem responsabilidades que às vezes não foram cumpridas. Ou existem, às vezes, confusão de papéis. Eu deveria assumir ou exercer um papel e não exerci, porque não sabia, ou porque eu não tinha aquela consciência. E aí a gente entra um pouco também na responsabilização e na consciência de cada um para chegar naquele momento de conflito. Então, o conflito, ele não é feito de um só. Ele sempre tem dois lados, e sempre os dois lados contribuíram para que aquele conflito acontecesse. Então, quando você vai falar de uma negociação afável, de uma negociação áspera, é exatamente isso. Na afável, eu reconheço que eu também tenho uma parcela de responsabilidade, e eu também tenho que avaliar o quanto o que eu fiz ou deixei de fazer contribuiu para que aquele conflito fosse instaurado. Então, é muito importante no planejamento você já entender qual é a linha de conduta que você vai ter nessa negociação para que você realmente instaure um processo afável, colaborativo, que traga à mesa soluções e não a busca de culpados. Isso é muito importante. O que é importante buscar numa negociação? Eu vou falar para vocês que buscar uma solução, né? Na verdade, eu quero buscar uma solução. E o que essa solução pode ser melhor encontrada? Quando ela é para uma solução integrada, quando ela é uma relação ganha-ganha. Não adianta eu ir para uma negociação querendo ganhar 100% e deixar você com zero. Não adianta. Eu não vou conseguir e, na verdade, ao contrário, a gente pode estar escalando um outro conflito. Então, quando a gente vai para uma negociação, a gente está buscando o quê? A construção do consenso. Eu estou buscando uma solução para um problema. Eu quero ir para frente. Eu não quero ir para trás. Eu não quero ficar analisando, desde a época que você entrou aqui na empresa, blá, blá. Não, eu quero olhar para frente. Como é que nós vamos continuar? Como é que a gente vai continuar o nosso relacionamento empresarial? Tendo em vista que isso aqui aconteceu. As soluções, uma coisa que é muito importante, e eu sempre falo muito sobre isso, as soluções nunca estão fora da empresa, ou fora do franqueador, da franquia, ou fora da sua casa. As soluções estão sempre dentro. Nenhum terceiro vai decidir melhor que você. Então, numa negociação, o que eu tenho que primeiro ter a consciência? Que eu tenho poder para decidir. O empoderamento de quem está ali negociando. Isso é maravilhoso, porque eu vou poder decidir o que é melhor para mim. E, obviamente, que quanto mais eu tiver uma negociação integrada, quanto mais eu tiver uma negociação ganha-ganha, o outro também nós dois vamos chegar num consenso. O que as pessoas às vezes esquecem é que a negociação, ela não é apenas uma reunião ou um método onde você sempre vai ter que ganhar o máximo. Então eu só vou para uma negociação se eu for ganhar 100. Se eu não ganhar isso, para mim a negociação não serve. Mas não é esse, na verdade, o objetivo de uma negociação. Né? Por ela ser um método não adversarial, isso quer dizer, ela é um método onde você você antes de ir para a justiça comum ou para a arbitragem, você tem a possibilidade de fazer a negociação e você pode fazer uma negociação dentro de casa, dentro da empresa, dentro da sua casa, dentro da família, dentro do ambiente que você está ali, você tem um empoderamento. Então, eu vou decidir, eu não vou dar para o terceiro decidir por mim.
E obviamente que as decisões que saem de dentro da gente são muito melhores do que as decisões que são impostas por terceiros, óbvio. Então eu tenho que aproveitar que a negociação é um momento rico para que eu possa evoluir também como pessoa. Porque a partir do momento que eu aprendo e eu, na verdade, eu estudo, eu possuo essa capacidade, construo essa habilidade de negociar, melhor, mais feliz e mais realizado e melhor ser humano eu vou ser. Por quê? Porque a capacidade de negociar é porque a gente veio para cá na vida. A gente veio na vida para aprender a se relacionar, né? Quando a gente pensa, não, eu vim para a vida para estudar, trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta. Aí começa outro mês. Não, esse não é o objetivo. O que a gente está aqui? A gente está aqui para aprender a se relacionar. E o que é relacionamento? É negociação. É negociação o tempo inteiro. Você está negociando programa, você está negociando salário, você está negociando campanha de marketing, você está negociando tudo o tempo inteiro, né? Mesmo quando você trabalha numa empresa, dentro de uma família e tal. Então, se nós temos e sabemos que a nossa vida vai ser uma negociação eterna, o que a gente tem que adquirir? Habilidades de negociação. Isso deveria ser desde a época da faculdade, né, a vida inteira. O jovem já deveria entender isso dentro de casa, na faculdade, porque no trabalho ele vai precisar bastante disso. E aquele que sabe negociar e que adquire essas habilidades, ele tem muito mais sucesso, inclusive empresarial. Por quê? Porque ele tem capacidade de ouvir, ele escuta com cuidado, ele tem uma escuta ativa, ele, na verdade, sabe das suas responsabilidades, ele está consciente do que é o objetivo da negociação, que é, na verdade, procurar uma solução que seja integrada para aquelas partes. E isso é muito importante para que você continue o seu negócio. Então, a gente vai ter momentos de dificuldade o tempo inteiro, nós temos problemas para resolver sempre, nós temos discordâncias sempre, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Saber lidar, saber até colocar isso de uma forma positiva, e não encarar o conflito sempre de uma forma negativa. Porque quando você encara o conflito de uma forma negativa, você não negocia, você terceiriza. Você fala, não, conflito não quero. Isso aí eu vou passar para o meu advogado entra com uma ação e acabou. E aí que você perde a capacidade de se evoluir como ser humano e aprender que a negociação faz parte da nossa evolução. Quanto mais a gente se dedicar a aprender habilidades, adquirir habilidades de negociação, menos a gente vai gastar, menos a gente vai judicializar os conflitos, porque os danos da judicialização hoje eles são enormes, mais você vai ter know-how para poder resolver problemas futuros que você terá dentro da sua empresa, né? Você adquire know-how de negociação, isso é muito bom, porque os problemas se repetem. Então, na verdade, você adquire um know-how, uma tecnologia que você poderá usar dali para frente. E provavelmente, quanto mais habilidade você tiver, menos problema você vai ter, porque você vai negociar já na base. Na base do conflito, você já vai vir com técnicas de negociação que vão te ajudar a resolver o problema sem tanto estresse, sem tanto desgaste e com muito mais consciência. Então, negociação é para todos. Todo mundo tem que aprender a negociar, todo mundo tem que entender que a negociação é um dos melhores métodos que você tem para encontrar uma solução e sabendo que o empoderamento é seu, que numa negociação a gente tem o poder de decidir. E isso é maravilhoso, porque quanto mais a gente tem consciência e quanto mais a gente se empodera da decisão, mais fácil de cumprir e mais fácil de aceitar o cumprimento da decisão do outro. Tem uma coisa também que eu acho bacana de falar, é que a gente, hoje, o brasileiro tem uma cultura muito... a cultura de levar vantagem em tudo. E no Brasil a gente tem um índice de judicialização muito alto. As pessoas se esquecem que a negociação ela é um método não adversarial de resolução de conflito. E o que acontece? O que você vê numa empresa hoje? Vem um conflito, o empreendedor negocia pouco, às vezes, a maioria das vezes ele tem uma equipe que não tem habilidade para negociar, acaba entregando para um advogado, o advogado sempre, e a maioria das vezes, ele tem um olhar para o litígio,
porque na verdade existe, né, esse paradigma que os advogados têm, na verdade, ganham mais dinheiro brigando. Então, esse advogado negocia pouco e acaba judicializando o conflito. E aí quem perde é o empreendedor. Ele perde porque ele tem que investir nisso, que na verdade não é investimento, é um custo, e ninguém ganha. O importante é a gente entender que a negociação, ela é uma etapa importante e decisiva para você não judicializar aquele conflito. A partir do momento que eu não consigo chegar numa negociação favorável, eu vou acabar tendo que judicializar. E na hora que eu judicializo, ou eu vou para arbitragem, ou eu vou para a justiça comum. E aí é guerra. Se eu não quero ir para a guerra, né, eu tenho que utilizar não apenas da negociação, como também da mediação. A mediação também é muito interessante. Ela hoje é um instituto muito importante, utilizado em vários países, Estados Unidos, Canadá. Por quê? Porque você tem um mediador, que é um facilitador, então ele vai ajudar as partes a encontrarem uma solução. Mas ele também não decide. Ele não decide por ninguém, mas ele facilita que o diálogo aconteça. Então, o quanto a gente puder se dedicar a fazer uma boa negociação, não conseguiu, não chegou no acordo, faz uma mediação, contrata um mediador, ele vai tentar facilitar o diálogo de vocês. De repente, vocês vão encontrar uma solução muito mais rápido, com muito menos custo, o investimento baixo, e vai ficar bem para todo mundo, porque numa mediação também quem decide são as partes e não um juiz ou um árbitro. Então, o que falta hoje é muito conhecimento sobre essas técnicas. Os métodos de resolução de conflitos, eles são muito pouco discutidos. A maioria dos casos que a gente vê hoje é sempre assim: tem um problema, pum, vou brigar. Vou para a justiça. Tem um problema? Vou litigar. E as pessoas esquecem que nós temos 2 institutos super importantes e já com uma literatura enorme. A gente tem literatura, a gente tem mediação, a gente tem até lei. A mediação tem uma lei específica, a mediação está inclusa no Código de Processo Civil. Então, a gente tem outros institutos que a gente pode utilizar para evitar a judicialização e que vão trazer um ganho para você no seu relacionamento, na sua habilidade pessoal e principalmente para que a sua empresa vá para frente, para que você não fique a cada minuto que você tem um problema, um confronto, você tem que ir para a justiça discutir e aquele problema fica suspenso esperando a decisão de um juiz. Não dá, o tempo corre, hoje é tudo real time. Eu vou ficar esperando 5, 6 anos uma decisão, se eu poderia ter discutido aquilo internamente, ter feito uma boa negociação e chegar num resultado bom para todo mundo? Então é isso que a gente tem que pensar, é se debruçar, entender, estudar, né, conhecer e entender que existem outros métodos de resolução de conflitos que vão trazer muito mais benefícios, não só para a sua empresa, mas para a sua marca, para o seu sistema e principalmente para você como ser humano. Então, só vale a pena tentar, né? Não tem o porquê não tentar.